Bom dia, pessoal. Estamos continuando a leitura do nosso livro didático, tá? De geometria analítica, da qual vocês estão usando para participar da disciplina. Nos primeiros vídeos a gente falou um pouco sobre a parte de introdução, principalmente relacionados a segmentos, tá? Segmentos de reta, segmentos orientados, tá? Segmentos orientados equipolentes, tá? A gente vai dar uma avançada um pouquinho agora. De fato, agora a gente vai falar um pouco sobre o vetor, tá bom? O livro traz uma informação bem legal para a gente. O livro diz que um vetor ele pode ser determinado por um segmento orientado a B. Aí você tem que lembrar da definição de segmento orientado, tá? Para que ele seja orientado, qualquer segmento, ele precisa ter um sentido, uma direção e tem que ter a norma dele, o módulo dele, um tamanho, tá? Ele não pode ser um segmento nulo, tá bom? Então, o conjunto desses segmentos orientados que serão equivalentes ao segmento AB é chamado de vetor. A gente tem que lembrar também que a gente aprendeu sobre os equipolentes, tá? Segmentos orientados equipolentes a um outro segmento, ao AB, serão todos aqueles que têm a mesma direção, paralelos, o mesmo sentido, tá bom? E o mesmo tamanho. Então, aqui nessa imagem, o segmento XY é equivalente ao segmento orientado a B. Esse segmento na qual não estão os pontos definidos também é um segmento equivalente ao segmento orientado a B, porque tem a mesma direção, ó, paralelos, mesmo sentido, tá, e mesmo tamanho. Então aqui a imagem do livro traz alguns segmentos que são equivalentes ao segmento AB, tá bom? E o conjunto desses segmentos orientados equivalentes a B é chamado de vetor, tá? Será o vetor que foi determinado pelo segmento orientado a B. Tranquilo? Essa é a definição que o livro traz para a gente, tá? Na próxima página, o livro nos fala que esse vetor que foi determinado pelo segmento AB pode ser escrito dessa forma, tá? Uma letra minúscula, nesse caso ele usou a letra V, e uma seta em cima da letra, tá? Nos livros, geralmente, as letras usadas são U minúsculo e V minúsculo, tá bom? Acho que isso é só uma forma de identificar vetor, tá? Pode ser usado qualquer outra letra, tá bom? Então, simbolicamente será usado dessa forma, tá? Letra minúscula com uma seta em cima, U ou V. E nós podemos escrever o vetor V dessa forma, tá? Você percebe na imagem que o vetor ele foi determinado pelo segmento orientado a B, tá? Ok? Mas nós aprendemos aqui na definição que o vetor ele vai ser todo segmento orientado, determinado por AB, e que seja também equivalente a AB. Então, aqui o XY ele é equivalente a B. Significa, então, que o vetor V pode ser escrito dessa forma aqui. Ó. O vetor V pode ser escrito também como AB, ok? Mas o vetor V também pode ser escrito como XY. Por quê? Porque nós vimos na imagem que XY é equivalente a AB, tá? Então, isso aqui aparentemente é como se fosse um movimento de translação aqui, ó. AB está aqui. Imagina que esse vetor ele faz esse movimento, tá? Ele mantém a direção, mantém o sentido e tem o mesmo tamanho, tá? Então, é dessa forma. É por isso que o vetor V pode ser escrito como XY também, tá? Dessa forma, isso aqui está correto, isso aqui também está correto. Só está correto porque o segmento orientado XY ele é equivalente ao segmento orientado AB. Tá ok? Por isso nós aprendemos na primeira aula, inclusive, que esse é o símbolo aqui de equivalência, tá? Logo, o AB é equivalente a XY, tá? Que ele coloca aqui pra gente, ó. AB é equivalente a XY. Em que XY é o conjunto, é um segmento qualquer do conjunto, tá? Do conjunto que são dos segmentos orientados equivalentes a B. Além disso, o vetor V, tá? Também poderá ser escrito por AB, com uma seta em cima de AB, ou B menos A. Tá bom? Então, de novo.
O vetor V, que foi determinado a partir do segmento orientado AB, ó, de novo, o vetor V, que foi determinado a partir do segmento AB, pode ser escrito dessa forma, AB com uma seta em cima, e também pode ser escrito dessa forma, olha, o último menos o primeiro, B menos A. Então pode aparecer dessas três formas, vetor V, vetor AB com uma seta em cima, ou B menos A. Ou seja, quando aparecer uma subtração entre dois pontos, tá? Esse aqui é a extremidade, esse aqui é a origem, ok? Então imagina que nós temos aqui um vetor U. E eu digo que esse vetor U ele é do tipo D menos C. Esse aqui ele é extremidade, isso aqui é a origem. Então esse aqui é o vetor CD. E é esse vetor U que eu chamei aqui. Tá bom? Então isso aqui, ó, o primeiro que aparece na subtração, extremidade, o segundo que aparece é a origem. Tá bom? Então tem essas três formas aqui de você identificar um vetor. Então você pode escrever como letra minúscula, seta em cima, ou pelo segmento orientado que determinou o vetor com uma seta em cima, ou extremidade menos a origem. Que nesse caso B menos A. Ok, pessoal? Avançando, o mesmo vetor AB é determinado por uma infinidade de segmentos orientados. Sim, nós vimos na imagem, inclusive, na imagem da página anterior, muitos segmentos orientados equivalentes ao vetor AB, tá? Esses representantes, essa infinidade de segmentos orientados, serão chamados de representantes desse vetor. E todos equivalentes entre si, tá? Assim, um segmento determina um conjunto, que é o vetor. E qualquer um destes representantes determina o mesmo vetor. Nós fizemos aqui, ó. O vetor pode ser escrito como AB ou como XY, tá? Só porque XY é equivalente a AB. Então, ou seja, tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho. Ok? Portanto, com a origem em cada ponto do espaço, podemos visualizar o representante de um vetor. Okay? Usando um pouco mais da nossa capacidade de abstração, se considerarmos todos os infinitos segmentos orientados de origem comum, estaremos caracterizando através de representantes a totalidade dos vetores do espaço. Ora, cada um destes segmentos é um representante de um só vetor. Consequentemente, todos os vetores se acham representados naquele conjunto que imaginamos. Ok? Avançando. As características de um vetor são as mesmas de qualquer um de seus representantes. Ok? Isto é, o módulo, que nós já falamos, que é o tamanho do vetor, tá? É a métrica, a direção, tá? E o sentido. Então, ó, módulo, direção e sentido. O módulo será representado dessa forma aqui, ó, como a gente aprendeu lá no ensino fundamental, tá? Duas barras verticais, tá? Ok? Uma à esquerda e uma à direita do vetor. Quando vier essas duas barras verticais, está se tratando do módulo, tá? Existe igualdade entre os vetores? Existe. Em que momento? Quando eles são equivalentes, tá? Por exemplo, na imagem aqui, ó, o vetor AB, ele é igual ao vetor XY. Tanto que eles determinam o mesmo vetor, tá bom? Então, ó, segmento orientado AB, equivalente ao segmento orientado XY. Isso que determina o mesmo vetor, certo? Voltando. Então, existe igualdade de vetores? Existe. Quando os segmentos orientados são equivalentes, tá? Continuando, segmentos nulos, por serem equivalentes entre si, determinam um único vetor. Nós vamos chamar de vetor nulo ou vetor zero, que vai ser denotado dessa forma aqui, tá? O zero com uma seta em cima, tá? Esse será o vetor nulo. Nós vamos precisar do vetor nulo? Vamos precisar quando nós formos falar sobre as propriedades, principalmente as propriedades algébricas, por exemplo, a soma de um vetor com um vetor nulo, tá? Então, nós vamos precisar dele sim para as propriedades, para compreender as propriedades que nós vamos estudar mais à frente, tá? Existe também o vetor oposto, tá? Imagina que nós temos então o vetor V, que pode ser representado dessa forma, AB, ou seja, ele foi determinado através do vetor segmento orientado AB. O oposto do
do vetor V será o vetor menos AB ou menos V. Tá? Esse sinal de menos à esquerda vai identificar o sentido de oposto. Tá bom? Então, aqui o oposto de V será menos AB ou menos V. E esse oposto, o menos AB, como ele é oposto, ele não vai ser mais AB, tá? Ele vai ser, então, o BA. Ok? Esse é o B, o A. Ou seja, o que era extremidade, o último ponto vira origem. O que era origem vira extremidade. Ok, pessoal? Ótimo. Então, alguns conceitos nós já conseguimos adquirir agora nessa leitura, tá? Módulo, identificação, duas barras verticais, uma à esquerda e uma à direita. Também igualdade entre vetores, tá? É possível ter igualdade entre vetores? Sim, é possível, quando os segmentos orientados que determinam os vetores são equipolentes, ou seja, tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho. Aprendemos a denotar o vetor nulo ou vetor zero, tá? É o zero com uma seta em cima. E também agora falamos sobre o vetor oposto, tá? Quando for o vetor oposto, mais uma vez, ó, você troca a posição dos pontos, ó. Aqui era o vetor AB, o oposto dele vai ser o vetor BA. Ou seja, a extremidade vira a origem, o último vira o primeiro, a origem vira a extremidade, o primeiro vira o último, tá bom? E pode ser indicado dessa forma também, com o sinal de menos à esquerda, tá bom? Vamos falar agora um pouco sobre o vetor unitário, tá? O vetor unitário tem uma característica interessante, que envolve o módulo, tá? Como eu te falei, o módulo ele se refere à métrica, ao tamanho do vetor, tá? Então, para que um vetor seja unitário, basta que o módulo desse vetor seja igual a 1. Ok? Dessa forma. E pessoal, aí vocês têm que decorar essa situação, tá? Para que um vetor seja dito vetor unitário, o módulo dele, a métrica dele tem que ser igual a 1, tá? Percebe que nesse caso nós não estamos falando aí em qual é a unidade de comprimento, tá? Nós não estamos falando sobre centímetro, metro, nada disso, tá? Decímetro, nós só estamos falando que o valor unitário, o módulo dele tem que ser igual a 1, tá? A unidade de comprimento, ela, nesse primeiro momento, ela não vai influenciar, tá? Ok? Então, outra definição importante adquirida aqui, que é sobre o vetor unitário. Nós vamos precisar dele, sim, mais para frente, tá? Nós vamos precisar muito do vetor unitário. Tá ok, pessoal? Vamos avançar. Vamos falar sobre o versor, tá? O versor, ele vai estar relacionado a um vetor V, e ele vai ser o vetor unitário do vetor V, tá? Ele vai ter que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, tem que estar ou em cima do vetor ou paralelo a ele para ter a mesma direção, tá? E o mesmo sentido é o sentido da seta, tá? Ok, eu vou te dar um exemplo aqui de um vetor unitário, tá? No próprio livro traz para a gente, nós temos aqui o vetor V, ó. Nós temos aqui o vetor V, ok? Esse vetor V está aqui, ó, pontilhado. Nesse primeiro momento, o livro dividiu aqui o vetor V em três partes iguais, ó. Então aqui eu tenho uma unidade de comprimento que eu vou chamar o C, uma unidade de comprimento que eu vou chamar o C e uma unidade de comprimento que eu vou chamar de UC, tá? UC, unidade de comprimento, ok? No total aqui tem 3, certo? Então aqui tem 3 unidades de comprimento. Okay? Unidade de comprimento, como eu falei, a gente usa porque aqui não está definido, se é centímetro, se é metro, milímetro, tá? Não está definido. Nesse momento não interessa, tá? Por isso nós chamamos de unidade de comprimento. Ok. Então, o vetor U1
ele é versor do vetor v. Por que ele é versor? Percebe que o vetor 1, 1, ele tem a mesma direção, está paralelo, ok? Ele tem o mesmo sentido da seta e o tamanho dele é 1, ó. Ou seja, o módulo dele é 1. Então vamos voltando para a definição, ó. Por que ele é unitário? Por que ele é versor? Desculpa. Porque ele é unitário, ou seja, o módulo é igual a 1. Ó, o módulo dele é igual a 1. E tem a mesma direção? Tem a mesma direção. Está paralelo ao vetor v. E tem o mesmo sentido, ó, o sentido da seta. Logo, esse vetor 1, 1 é um vetor versor do vetor v. Ok, pessoal? Então, essa é a definição de versor, tá? O versor vai ser um vetor não nulo, tá? Em que ele tem que ser unitário, ou seja, o módulo igual a 1, tem que ter o mesmo sentido e a mesma direção. Nós vamos precisar também do vetor versor para frente, vamos precisar, tá? Inúmeras definições mais à frente, tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Ok. Vamos falar sobre vetores colineares, tá? Aqui. Diferente lá do estudo de pontos na geometria plana, quando a gente estuda que 2, 3 pontos são colineares quando estão na mesma reta, aqui os dois vetores, para que eles sejam ditos colineares, basta que eles estejam na mesma direção, tá? Então, estão na mesma direção, são ditos colineares, tá? Aqui, por exemplo, o vetor U e o vetor V, ó, estão na mesma reta, estão na mesma direção, logo são colineares. Aqui pode acontecer em retas paralelas, olha, não precisa estar na mesma reta para que eles sejam colineares, ok? Porque o vetor U ele tem a mesma direção do vetor V, logo aqui esses dois vetores, vetor U e vetor V, são colineares, tá? Então não basta que estejam sobre a mesma reta, colineares, ok? Basta que eles tenham a mesma direção, tá? Está relacionado a paralelismo, tá? Está paralelo. Ou seja, pode estar na mesma reta ou pode estar em retas paralelas. Outra coisa interessante mais abaixo aqui, na nossa leitura, e traz agora uma relação envolvendo 3 vetores, tá? Não só mais 2, como a gente vem estudando desde o começo do livro. Agora ele traz para a gente 3 vetores não nulos, tá? Ou seja, esses vetores têm uma métrica, tá? Ok? Ele fala que o número de vetores realmente não importa. E esses vetores possuem os representantes A, B, C, D e E, F, que são os segmentos orientados que determinam o vetor, tá? AB determinando o vetor U, CD, segmento orientado que determina o vetor V, o segmento orientado EF que determina o vetor W, tá? Eles pertencem ao mesmo plano π. Quando isso acontece, eles são ditos coplanares, tá? Logo, definição, né? Para que os vetores sejam ditos coplanares, inclusive uma das questões da tarefa, tem que estar no mesmo plano, tá? Mesmo plano. No mesmo plano. Coplanares está no mesmo plano. Vamos avançando. Vê uma afirmação interessante aqui embaixo. Guardemos bem o seguinte. Dois vetores, U e V, quaisquer, são sempre coplanares, pois podemos tomar um ponto no espaço e, com origem nele, imaginar os dois representantes de U e de V pertencendo a um plano π, que passa por esse ponto. Ok? Acredito que isso aqui não precisa muita explicação, né? Na verdade, ele está falando isso aqui, ó. Você tem dois vetores, vetor U
em um vetor V, percebe que ele não fala que nem precisa ser, nem está na mesma direção, nem no mesmo sentido, tá? Ele fala que se tem esses dois vetores aqui, pode ser construído um espaço na qual torna esses dois vetores coplanares. Posso chamar esse plano de π, tá? Então, dados dois vetores no espaço, eu posso sim, através desses dois vetores, construir um plano na qual esses dois vetores serão coplanares. Ok, pessoal? Avançando um pouquinho a leitura. E agora o livro traz para a gente as operações com vetores. Também, lá na tarefa, a gente tem umas questões que envolvem operações, tá? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a soma, a subtração inicialmente. Ok, pessoal? Então, nesse primeiro momento, vamos falar sobre a adição, que é a soma, tá? Soma de vetores. Então, existe a possibilidade de somar vetor, tá? Então, aqui, ele determinou para a gente dois vetores, vetor U e vetor V, em que o vetor U foi determinado pelo segmento orientado AB e o vetor V foi determinado pelo segmento orientado BC, tá? Ele chamou de vetor S o vetor soma, tá? Esse S de soma, tá? O vetor soma, ele será será determinado pelo segmento orientado AC. Ok? Vamos realmente tentar compreender o porquê que esse vetor AC está desenhado dessa forma, ligando esses dois vetores aí, tá bom? A gente vai ver mais para frente um pouquinho, ok? Então, já sabemos, existe soma entre dois vetores, sim, tá? Ok? E essa soma será um novo vetor, nós chamaremos de vetor S, tá? E na soma tem as propriedades, tá bom? Como lá nos números naturais, nós temos a propriedade comutativa, tá? Aqui, ó. Propriedade comutativa, ou seja, vetor U mais vetor V será vetor V mais vetor U. Lembrando que comutar significa trocar de posição, tá? Então, ó, comutar significa trocar de posição. Então, vetor U mais V na comutativa troca de posição, é igual a V mais 1. Lá também tem a propriedade associativa, tá? Assim como nos números naturais, ó. U mais V mais W pode ser escrito como U e somado com V mais W, tá? Aqui nós temos associado U mais V e depois nós vamos associar V mais W, tá bom? Isso aí já isola o U, tá bom? Essa é a propriedade associativa. Existe a propriedade do vetor nulo. Lá nos números naturais, o valor o nulo é o zero, tá? Aqui o vetor nulo é o zero com uma seta em cima. Em que quando tu soma qualquer vetor V com o vetor nulo, o resultado será o vetor V. Tá bom? Três propriedades interessantes. Mais uma. E qualquer que seja o vetor V, existe o vetor menos V, que é o oposto a ele, tá? Em que, quando você for somar o V com o oposto dele, a resposta será o vetor nulo, tá? Lembra da propriedade de simetria, lá dos números naturais também, números inteiros, desculpa. Quando você tinha lá dado o número inteiro 3, se você somar o 3 com o simétrico dele, a resposta é quanto? Zero, tá? Aqui é uma relação pouco parecida com essa, mas aqui se trata de vetores, tá? Oi, Rosa.